Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1. Vamos ler apenas nove versos nesta manhã. Diz assim a santa palavra do Senhor: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra, superfície dela. Irmãos, vejam que a nossa passagem, ela começa com toda a terra possuindo um privilégio. O privilégio da unidade. Eles eram privilegiados por falarem o mesmo idioma, a mesma língua. Eles tinham uma comunicação perfeita e cooperação entre eles. E a sua decisão unânime foi: vamos, edifiquemos uma cidade e uma torre. Então, nós veremos que por causa da oposição à vontade de Deus, do medo e orgulho deles, no entanto, nossa passagem termina com toda a terra perdendo esse privilégio, perdendo esta unidade, perdendo esta união. Para nos ajudar a entender o que aconteceu, para trazer isso à tona, consideremos os corações e as ações do povo, a resposta de Deus e então algumas implicações para nós hoje. Por favor, ore comigo agora para que Deus nos ajude a ver a loucura que é se opor à sua vontade e da idolatria e do orgulho. Ore também para que Deus nos ajude a ansiar, a ter ansiedade. Literalmente isso, a Bíblia nos instrui a ter ansiedade. Como assim, você está maluco? A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas há uma ansiedade boa e que é bíblica. Então oremos para que o Senhor nos leve a ansiar pelo dia em que essas coisas não mais existirão e todos nós seremos reunidos em uma só língua com a qual cantaremos para sempre os louvores a Deus. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Bendito Deus, nosso Senhor e Pai, nós rendemos graças ao Teu nome e oramos nesta manhã pedindo o Teu auxílio, Deus, para que nós possamos compreender
aquilo que tu tens para falar aos nossos corações nesta manhã. Que sejamos edificados, viemos entender o perigo que é viver orgulhoso, o perigo da idolatria, o perigo de tentar viver alienado da tua vontade, dos teus preceitos. Que possamos então, entendendo isso, ser levados a ansiar pelo dia em que estas coisas não estarão mais pesando sobre nós. Estaremos reunidos eternamente para glorificar o teu santo nome numa só voz. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vejamos então, em primeiro lugar, meus irmãos, os corações e as ações do povo. Verso 1 ao 4. Irmãos, como falei, o nosso texto começa nos apresentando uma visão singular da humanidade. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. É o que lemos no verso 1. Bom, isso parece óbvio, porque toda a população da época descendia de uma única família, certo? A família de Noé. Mas se voltarmos um capítulo em nossas Bíblias, foi o capítulo de número 10, onde foi alvo da nossa última exposição em Gênesis, nós veremos que as diversas nações do mundo antigo, capítulo 10, eram compostas justamente pelos descendentes dos filhos de Noé. Porém, irmãos, a afirmação dupla que havia apenas uma língua e uma só maneira de falar dá grande força ao que Nimrod tinha feito ao estabelecer uma ditadura sob o seu governo. Então aqui nós estamos tratando da dissolução da primeira ditadura estabelecida na história humana. O capítulo 11, então, nos dá a explicação daquilo que nós lemos no capítulo 10. Porque ali está escrito que os povos do litoral se espalharam em suas terras, e cada um com sua própria língua. Verso de número 5 do capítulo 10. Por que que nos dias de Peleg a terra foi dividida? Verso 25. Como os filhos de Sem passaram a falar línguas diferentes? Verso 31. Vejam, o que causou essa dispersão? O que fez com que a humanidade se fragmentasse? Gênesis 11, nossa passagem de hoje, nos responde estas questões, estas perguntas. Por que desta divisão? Por que se dividiram? O porquê passaram a ter idiomas diferentes? Mas, irmãos, o que deve nos chamar a atenção nesse cenário é a unidade existente entre o povo. Havia perfeita comunicação e cooperação entre eles. Não havia desavenças. Não havia dissoluções. Havia um só propósito e cooperação entre eles. Estavam unidos em todos os sentidos. O hebraico, irmãos, expressa isso de maneira muito precisa. A ideia de uma só linguagem significa literalmente um só lábio. A ideia de uma só linguagem significa um só lábio e uma só maneira de falar quer dizer um só vocabulário. Os termos no hebraico significam isso literalmente. No entanto, essa unidade que nós vemos aqui, que nós presenciamos, ela não foi usada para promover o reino de Deus. Em vez disso, os homens usaram esta comunhão íntima para rebelar-se contra o Senhor. À medida que eles se multiplicaram, esse povo resolveu migrar. O texto nos diz que
partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Siná, onde eles então decidiram se estabelecer. Irmãos, essa mudança geográfica não é apenas um detalhe histórico. No livro de Gênesis, o movimento para o Oriente tem um significado. Sempre que alguém se move para o Oriente, isso aponta para um afastamento da presença de Deus. Vejam, quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, eles seguiram para onde? Eles saíram seguindo para o Oriente. Gênesis 3:24. Quando Caim, por exemplo, após matar seu irmão Abel, ele foge para habitar na terra de Nod, que aponta para o Oriente do Jardim do Éden. Um afastamento seguido do outro, seguindo para o Oriente. E em outros momentos da narrativa bíblica nós vamos ver personagens se movendo para o Oriente. Por isso eu fiz o comentário antes de iniciar a pregação, a exposição sobre os povos do Oriente. Vejam se não é latente aos nossos olhos este afastamento, esta repulsa por Deus nos povos do Oriente. Historicamente, ao longo da história, cristãos são massacrados por muçulmanos no Oriente. Um afastamento absurdo, constante, cada vez maior da presença de Deus. Assim, essa migração em Gênesis 11 não era apenas física, era um símbolo do exílio, do distanciamento entre os homens e Deus. Julgando-se mais sábios que Deus, em vez de espalharem-se pela terra conforme Deus os tinha ordenado, conforme a sua ordem, lá no capítulo 9, no verso 1, eles optaram por se estabelecer e edificar uma grande cidade. Nós devemos observar que os primeiros construtores de cidades, tanto no mundo antigo, antes do dilúvio, quanto, por exemplo, nós vamos ver Caim edificou uma cidade antes do dilúvio, mundo antigo, quanto no novo mundo, pós-dilúvio, nova criação, uma nova oportunidade. Não eram homens de bom caráter e reputação. Então, os homens que construíram cidades antes do dilúvio e após o dilúvio não eram homens de bom caráter, de caráter ilibado e muito menos de boa reputação. Por que essa observação, irmãos? As tendas serviam como morada àqueles que submetiam ao governo de Deus. Aqueles que se submetiam à vontade do Senhor não construíam cidades. Eles habitavam em tendas, a exemplo de Abraão. Abraão foi abençoado por Deus, foi próspero, mas ele não construiu uma cidade. Ele habitava em tendas. Porém, o que torna o episódio de Babel particularmente grave não é simplesmente a construção da cidade. É a intenção coletiva por trás da construção. O verso 3 nos diz como eles incitaram e incentivaram uns aos outros para iniciar este trabalho. Eles disseram: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Isso, irmãos, era uma inovação nesses tempos. Aqui nós temos a primeira vez em que a humanidade fabrica tijolos. Essa inovação substituiu a pedra natural por tijolos cozidos e o cal por betume. Certo? Então, a região onde eles chegaram e resolveram e decidiram se estabelecer, a planície do Siná, por ser plana, ela não produzia pedra e nem cal. Mas isto
não os fez desistir do seu empreendimento. Note que isso deveria ser uma dificuldade muito grande, porque eles estavam acostumados, habituados a construir com pedras e cal. Mas eles tiveram que, engenhosamente, pensar numa forma diferente para edificar essa cidade. E descobriram que podiam criar tijolos e colocarem uns sobre os outros, fixando, prendendo com betume. O que permitia erguer edificações imponentes. Mas qual era o propósito dessa nova tecnologia? O versículo seguinte revela, então, a intenção deles. Eles disseram: venham, vamos construir uma cidade, mas uma cidade não basta. Vamos construir uma torre, mas não basta simplesmente ser uma torre. O topo dela tem que chegar ao céu. Mas não basta que ela chegue ao céu, ela tem que ser suficiente para tornar o nosso nome célebre. Para quê? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Para quê? Para que não tenhamos que obedecer a ordem que nos foi dada por Deus. Para que isso venha nos proporcionar a oportunidade de nos manter todos juntos e unidos. Não queremos ser dispersos. Esse não é o nosso propósito, é o propósito de Deus, mas nós não queremos esse propósito para as nossas vidas. Aqui nós vemos então a verdadeira motivação dos corações deste povo, que era medo, orgulho e autossuficiência. Eles queriam ser autônomos. Primeiro, eles queriam alcançar os céus, não no sentido físico, é claro, mas como uma tentativa de tomar para si o domínio divino sobre as suas vidas. Isso nos lembra a tentação de Adão e Eva no Éden, irmãos. Em que eles foram tentados? Vocês serão como Deus. Verso 5 do capítulo 3. Ou seja, a humanidade, os homens constantemente são tentados e cedem a esta tentação de quererem ser como Deus, de desempenharem o papel de Deus. Babel era mais que uma cidade, era um projeto de emancipação humana. Uma tentativa de estabelecer um reino independente do governo de Deus, independente da soberania divina. Além disso, eles queriam tornar célebre o nosso nome. Esse desejo de glória própria, irmãos, os colocou em oposição direta ao propósito de Deus. Vejam, em Gênesis 12, o que Deus promete a Abraão? Logo em seguida, após o capítulo 11. Abraão, engrandecerei o teu nome. Verso 2 do capítulo 12. Irmãos, a grandeza verdadeira vem de Deus, não do esforço humano. Mas o povo de Babel queria conquistar essa grandeza por conta própria. Por fim, eles temiam ser espalhados pela terra. Mas essa dispersão era justamente a vontade de Deus que o Senhor já havia ordenado a eles logo após o dilúvio. O Senhor havia ordenado a Noé e seus filhos: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Verso 1 do capítulo 9. E em vez de obedecerem a essa ordem, eles procuraram exatamente evitar a dispersão, construindo uma cidade fortificada para permanecerem juntos.
Aqui então nós temos o cerne do pecado do povo de Babel: medo e orgulho, levando à desobediência. Em vez de confiarem na proteção de Deus, confiaram na força de suas próprias mãos. Em vez de buscarem a glória de Deus, buscaram engrandecer a si mesmos. Em vez de obedecerem a ordem de espalhar-se e encher a terra, decidiram desafiar a vontade divina e permanecer no mesmo lugar. Assim como Gênesis 9 explicou a origem do conflito entre Israel e os cananeus, nós vimos isso na exposição do capítulo 9, esse episódio marca então o início da cidade da Babilônia. E vejam, irmãos, que ao longo das Escrituras, esta se tornará o símbolo máximo de oposição a Deus e ao seu povo. Os irmãos estão vendo o reflexo disso, das ações do povo de Babel. Meus irmãos, este texto não é apenas um relato histórico. Ele nos ensina verdades profundas sobre o coração humano. Este coração que é enganoso, que é idólatra, como nos diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Quantas vezes em nosso próprio orgulho, nós tentamos estabelecer nosso nome e construir a nossa própria segurança sem confiar no Senhor? Quantas vezes queremos ter o controle sobre o nosso futuro em vez de depender da providência de Deus? Quantas vezes em nosso medo, amedrontados, buscamos refúgio nas nossas próprias forças, ao invés de nos submetermos aos desígnios de Deus? Esse episódio nos lembra, irmãos, que toda tentativa humana de alcançar o céu sem Deus está fadada ao fracasso. Não é por meios naturais, obras ou esforços próprios que encontramos a redenção. O caminho para o céu não é construído de baixo para cima. É Deus que desce até nós. É Deus quem desce até nós. E foi exatamente isso que ele fez por meio de Cristo. A única maneira de escaparmos do juízo e encontrarmos segurança eterna não é erguendo torres de orgulho, mas nos humilhando diante do Senhor e confiando naquele que é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos dê um espírito humilde e nos faça buscar, acima de tudo, a glória do seu nome. Até agora vimos apenas os planos dos homens. Os planos orgulhosos, arrogantes e a sua desobediência. Agora consideremos a resposta de Deus diante destes atos pecaminosos. Vejam, Deus tomando conhecimento do desígnio que estava em andamento. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Verso de número 5. Ora, parece que está sendo nos apresentado uma ironia, irmãos. Eles estavam construindo uma torre que chegasse com o intuito que essa torre chegasse até os céus. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor precisou descer para ver a torre. Ora,
Se a torre deveria chegar aos céus, por que descer? Temos por certo que isso não significa, de forma alguma, limitação da parte de Deus. Mas enfatiza a mesquinhez, a pequenez, a insignificância dos esforços humanos diante da grandeza de Deus. É isso que o autor está querendo colocar em contraste aqui. No entanto, o Senhor não desceu meramente como um espectador, mas como um juiz, um rei que reina soberanamente, para olhar para os homens soberbos e abatê-los naquele exato momento. Juiz, rei. No verso 6, Deus reconhece a unidade do povo em intenção e linguagem. Mas essa união era usada para desafiá-lo. Após o dilúvio, irmãos, a humanidade novamente se rebelava. E agora não havia um Noé justo entre eles. Todos estavam de mãos dadas, unidos num só propósito: desafiar um Deus que é todo-poderoso, tentando tomar o destino nas suas próprias mãos, construindo um reino sem Deus. Se eles tivessem êxito, a palavra de Deus nos diz que não haveria limites para a sua rebeldia. Por isso o Senhor então interviu e colocou por terra, destruiu, dispersou os planos daquele povo orgulhoso. Vejam o contraste. Nos versos 3 e 4, o povo se conclama à rebelião. Eles proclamam: vinde, façamos tijolos, e depois, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Mas no verso 7, é Deus quem convoca. O Senhor diz: venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Ora, certamente isso não foi dito aos anjos: venham. Mas Deus estava falando consigo mesmo. Ou o Pai ao Filho e ao Espírito Santo. Nós vemos aqui claramente uma referência ao Deus triuno. A Trindade em conjunto para julgar os homens. Observe, no entanto, irmãos, a misericórdia de Deus ao moderar a punição e não torná-la proporcional ao crime. Eles mereciam a morte, assim como nós merecíamos. O salário do pecado é a morte, está declarado na palavra de Deus. Então, tanto nós quanto eles merecíamos a morte. Mas vejam a misericórdia do Senhor. Ele não lida conosco de acordo com os nossos pecados. Como declara o profeta Jeremias, se não me engano: se não fossem as misericórdias do Senhor, aquelas que são a causa de nós não sermos consumidos, eles mereciam ser fulminados com a morte, porque estavam desafiando o Deus Todo-Poderoso que reina sobre todas as coisas, em pecado. Mas Deus os fez saber qual palavra subsistirá: a sua palavra, os seus decretos.
Mas, ainda assim, Deus certamente foi severo com eles. E naquilo que mais os orgulhava. Confundiu a sua língua. E com isso, eles perderam o seu idioma comum. Não havia mais unidade. O que tornaria o nome deles célebre? Nós, através da nossa união, com os nossos intentos, conseguimos construir uma cidade fortificada e uma torre que chegava até os céus. E permanecemos unidos por séculos e séculos. Esse era o intento. Esse era o orgulho deles. Mas foi exatamente isso que o Senhor desfez. Foi exatamente nisso que o Senhor os feriu. Onde eles mais se orgulhavam. No instante, a sua cooperação pecaminosa foi desfeita e a construção foi interrompida. No instante. Os construtores ficaram chocados quando eles viram que as palavras se tornaram incompreensíveis entre eles. Mas para Deus, vejam como foi algo simples. Embora tenha sido operado de forma milagrosa, foi algo simples. Deus não precisou de muito esforço para que isso fosse colocado em prática, para que isso acontecesse. É algo simples. Irmãos, o Salmo 33, foi lido na nossa liturgia, no verso 10, 11, ele nos lembra que o Senhor nosso Deus frustra os planos das nações, mas seus planos permanecem para sempre, não podem ser frustrados. Nenhuma rebelião humana pode se opor ao Criador dos céus e da terra e permanecer impune. O verso 8 nos diz que assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Irmãos, vejam novamente que ironia. Eles construíram a cidade e a torre justamente para evitar a dispersão, verso 4. Mas o resultado foi exatamente o que eles temiam. Deus os espalhou. Tentaram resistir à ordem divina de encher a terra. Mas no fim, Deus a cumpriu de maneira soberana. E aqui estamos nós, espalhados, dispersos sobre a terra. Por fim, a cidade recebeu um nome, mas não foi o nome glorioso que eles tanto desejavam. Em vez de um nome grandioso, célebre, aquele lugar foi chamado Babel. Aquele lugar foi chamado de confusão. Seu esforço se tornou símbolo de insensatez e fracasso. Deus executou seu julgamento e a humanidade rebelde foi dispersa, com a língua confundida e o seu orgulho abatido e seus planos totalmente destruídos. Mas, irmãos, esse não é o fim. O julgamento de Babel foi apenas um passo no plano soberano de Deus. Logo em seguida, como comentei, no capítulo 12, ele chama Abraão, engrandece o seu nome e faz promessas grandiosas.
Essa promessa então se cumpriu em Cristo Jesus, aquele que é o verdadeiro descendente de Abraão, que veio para reunir todas as nações em um só povo reconciliado com Deus. Vejam, estamos dispersos. Nós somos uma pequena porção do povo de Deus. Mas vejam que coisa maravilhosa. Eu acredito que muitos neste momento, na Espanha, na Inglaterra, até mesmo no Oriente, no Ocidente, nas Américas, estão reunidos como um só povo, com um só propósito, reconciliados com Deus, exaltando o seu nome neste exato momento. Por intermédio de quem? Por intermédio de Cristo, aquele que é o verdadeiro descendente de Abraão. Louvado seja o Senhor, porque não terminou ali. Mas, irmãos, o que mais essa história tem a ver conosco? O que ela significa para o povo de Deus hoje? Quais são as implicações, as lições para nós da Torre de Babel? Quero compartilhar algumas importantes implicações, mas antes de tudo, quero alertá-los contra 3 armadilhas que são muito comuns. Primeiro, não caia na apatia. Ouvir a palavra de Deus sem se importar com as suas implicações. Não caia na apatia. Devemos aplicar o que aprendemos. Irmãos, Deus não é indiferente à nossa obediência e muito menos à nossa desobediência. O que você tem feito com os sermões, com as exposições da palavra de Deus que têm sido feitas constantemente, domingo a domingo, neste púlpito? Não caia na apatia. Deus não é indiferente, irmãos. Seja para a nossa obediência ou para a nossa desobediência. Note, domingo após domingo, o Senhor está nos chamando. Ele está nos advertindo e nos capacitando com ferramentas para a obediência. Se estamos sendo desobedientes, por quê? Algo está errado. Segundo, não fiquemos sobrecarregados com tudo que a palavra de Deus nos chama a fazer. Em vez disso, confiemos no Senhor. É Ele quem nos capacita para cumprir aquilo que Ele exige de nós. E a observância da sua palavra, daquilo que é entregue a nós, faz parte disso. Daquilo que Ele provê como ferramenta para obedecermos e fazermos aquilo que Ele nos chama a fazer. Terceiro, não tente de maneira alguma obedecer sem o Evangelho. Todos nós já falhamos nestas áreas. E por isso precisamos desesperadamente do Evangelho. Não podemos fazer isso sozinhos. Não podemos fazer isso sozinhos. Por isso,
O nosso Senhor Jesus Cristo, ele obedeceu perfeitamente por nós. E nele, e somente nele, nós encontramos tanto a força para obedecer, quanto a graça quando nós falhamos. Que coisa maravilhosa, que maravilhosa graça. Em Cristo nós encontramos a força para obedecer. E encontramos graça quando falhamos. Irmãos, nós falhamos miseravelmente todos os dias. Dito isso, consideremos as seguintes implicações para nós hoje. E não apenas consideremos, lutemos para aplicá-las em nossas vidas. A primeira implicação ou aplicação, a engenhosidade, irmãos, ela não é virtuosa em si mesma. A criatividade não é virtuosa em si mesma. Os homens da Torre de Babel, eles demonstraram grande habilidade, grande engenhosidade ao fabricar tijolos. E também em aplicar esses tijolos para construir a cidade. Mas as suas intenções eram manchadas pelo pecado. Eram marcadas pelo medo e pelo orgulho. Criatividade e inovação não são boas em si mesmas. O que importa é a motivação por trás delas. Irmãos, como povo de Deus, criativo que somos, devemos sim expressar a nossa criatividade que Ele nos deu. Mas sempre avaliando nossos motivos, métodos e os objetivos, principalmente à luz da palavra de Deus, à luz da sua palavra. Por que que hoje nós temos tantas reuniões que às vezes são chamadas de culto, que, olhando para as Escrituras, estão tão distantes daquilo que é exigido de Deus para conosco, quando nos reunimos para cultuá-lo? Quando Deus convoca o seu povo para adorá-lo, Ele lhes dá as diretrizes para essa adoração. Então, que Deus seja misericordioso, porque nós sabemos, pelo entendimento bíblico que temos, que muitas vezes esta criatividade tem servido para a condenação. Ao invés desta criatividade atrair a presença do Senhor, tem sido motivo para que Ele se afaste, para que Ele os vomite da sua boca. Não tem sido agradável ao Senhor. Segunda aplicação, temer qualquer coisa além de Deus, além do Senhor, nos conduz ao erro. Um dos mandamentos mais repetidos na Bíblia, irmãos, qual é? Não temas. Em algumas versões, esta expressão aparece pelo menos 365 vezes na Bíblia. E alguns usam isso para dizer que existe um não temas para cada dia do ano. Mas por quê? Porque o Senhor insiste em dizer na sua palavra para não temermos. Não temas.
Porque Deus está sempre trabalhando para o bem do seu povo. Mesmo em meio à dor, e até mesmo na morte, irmãos, conforme expressa o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, até mesmo na morte, Deus está trabalhando em nosso favor. E por que ele diz não temas, não temas? Porque o medo nos afasta da compreensão verdadeira da sua vontade. E este medo, nos afastando desta compreensão da vontade de Deus, ele nos leva a caminhos perigosos. Quando nós não entendemos, não compreendemos da forma correta a vontade de Deus, esta má compreensão vai nos levar a erros. Inevitavelmente. Vejam, se nós tememos a opinião dos outros, certamente nós não conseguiremos amá-los verdadeiramente. Se tememos perder os nossos empregos, nós sacrificaremos os nossos princípios. É ou não é verdade? Vemos ou não vemos isso no nosso meio de convívio onde trabalhamos? Pessoas sacrificando os seus princípios, se vendendo, se corrompendo, com medo de perder os seus empregos, fazendo isso para não perder. Se temermos a doença, nossa maior preocupação será apenas viver mais tempo, em vez de viver para Cristo. Se tememos a dor, buscaremos conforto em vez da cruz. Se tememos a morte, deixaremos de levar o evangelho aos lugares mais difíceis e necessitados. Por que cristãos estão sendo massacrados por amor do nome de Cristo neste momento? Porque eles não temem a morte. E agora eu te pergunto, se você tivesse que passar por um momento de aflição e que isso demandasse perder a própria vida por amor de Cristo neste momento, o que você faria? Você teme mais a morte ou a Cristo? Nosso medo geralmente revela os nossos ídolos, irmãos. O que mais tememos perder pode ser um falso Deus em nosso coração. Mas, se temermos apenas o Senhor, seremos verdadeiramente livres para viver para Ele em qualquer lugar e situação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Terceira aplicação. O orgulho sempre é destrutivo. O medo levou aquelas pessoas a se afastarem da vontade de Deus. Mas foi o orgulho que as fez acreditar que poderiam ter sucesso na rebelião que eles estavam imprimindo contra o Senhor. O orgulho, irmãos, é um pecado sorrateiro. Por muitas vezes nós não o percebemos em nós mesmos. É fácil detectar o orgulho dos outros. Mas em nós? Quantas vezes você disse para você mesmo, coração orgulhoso? Quantas vezes você disse
para você mesmo. Eu preciso abrir mão deste orgulho maldito que habita em mim. Para identificá-lo, podemos nos perguntar. Pergunta simples. Se ninguém soubesse o que estou fazendo, ainda assim eu faria? Se ninguém soubesse que eu estou vindo aqui todas as semanas limpar a igreja, ainda assim eu faria? Pergunte, estou buscando mais a minha glória ou a glória de Deus? Meu desejo de fazer algo vem de uma motivação egoísta ou da vontade de agradar somente ao Senhor? Em termos simples, meus irmãos, o orgulho nos coloca no lugar de Deus. E essa história, relatada aqui em Gênesis 11, nos coloca no lugar, ela deixa claro que ninguém pode se opor a Deus e trilhar um caminho próspero. Ninguém pode prosperar quando se coloca em oposição ao Senhor. Quarta aplicação. Querer algo que Deus não deu nos levará à ruína. Desejar algo, querer algo, possuir algo que Deus não deu, nos levará à ruína. Quantas vezes, pense aí, quantas vezes buscamos coisas que Deus não quer para nós? Pense quantas vezes você buscou algo que Deus não queria para você. E agora pense quantas provações vieram como consequências disso. Quantas provações vêm como consequência disso? Quando nós tomamos para nós algo que não é da vontade de Deus. Irmãos, os mandamentos e princípios da palavra de Deus não existem para nos privar de algo bom. Não é esse o intuito da palavra do Senhor. Não é esse o intuito, o propósito de Deus quando Ele nos dá os seus mandamentos. Nos privar de algo bom, mas para nos guiar no único caminho que leva à vida, à paz e à alegria. Este é o propósito dos sublimes mandamentos do Senhor. As proibições de Deus são atos de amor. Você não vai ver Deus proibindo Abraão de fazer algo que não trouxesse prejuízos para ele. Todas as vezes que o povo de Deus desobedeceu os mandamentos do Senhor, eles passaram por grandes provações e privações. As proibições de Deus são atos de amor. Não as despreze, mas ame-as e confie que Ele sabe o que é melhor para o seu povo. Quinta aplicação, irmãos. A multiplicidade de línguas, a multidão de línguas, é um lembrete do julgamento de Deus. Você já esteve em um culto em outro idioma?
Nós tivemos uma experiência aqui recentemente e não foi muito boa. Os resultados não foram muito bons. As pessoas não entendiam o que nós falávamos. Não falavam a mesma língua. Isso foi frustrante. Trouxe frustrações para ambas as partes. Veja, você está em um culto em outro idioma, pode ser algo belo. Você chega lá na Inglaterra, na igreja de Charles Spurgeon, e está sendo pregado um sermão em inglês britânico, mas você não entende nada do que está sendo dito. E você passa talvez uma hora e meia escutando tudo aquilo. Certamente, isso pode ser frustrante, irmãos, não entender o que está sendo dito. E esta frustração nos lembra que a existência de várias línguas é um sinal do julgamento de Deus sobre o pecado. Contudo, o Evangelho, ele nos dá esperança. Em Cristo, Deus está reunindo pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E um dia, irmãos, Ele nos dará uma só voz para louvar seu nome para sempre. Regozijemo-nos no fato de que a anulação desses eventos é parte da grande promessa de salvação feita por Deus. Nós a vemos em passagens do Antigo Testamento como Sofonias 3, do verso 9 ao 11. Nós a vemos parcialmente cumprida no Pentecostes, Atos 2. E finalmente, nós a veremos cumprida na glória eterna, como nos é revelado em Apocalipse 7. Enquanto isso, irmãos, esta passagem, ela nos ensina, ela grita aos nossos ouvidos a olhar para Deus como Ele realmente é e responder como Deus quer que façamos, proclamando a Cristo a um mundo perdido, disperso, morto em seus pecados e delitos. Mas este mundo está morto em pecados e delitos. Por que pregar a Cristo a este mundo? Porque foi este o meio que o Senhor, pela graça e sua misericórdia, determinou para alcançar os seus eleitos dentre todos os povos, línguas e nações. Sexta aplicação: a santidade de Deus é mais severa do que imaginamos. Irmãos, muitas pessoas rejeitam o Evangelho porque não entendem a santidade de Deus. Mas, sem a santidade de Deus, o pecado não seria um problema. O julgamento eterno não faria sentido. E o céu não seria infinitamente desejável. O motivo primordial para desejarmos ir ao céu é desfrutar da presença bendita e infinitamente santa do Senhor nosso Deus triuno. Essa deve ser a nossa principal motivação. A santidade de Deus, irmãos, é o eixo da história da salvação. E essa passagem nos mostra um vislumbre dela. A resposta severa que Deus deu à rebelião de Babel, ela nos ensina que Ele não tolera opositores rebeldes, pecadores impenitentes.
ele é perfeitamente santo e por isso pecadores não podem permanecer impunes. Para quem o rejeita, irmãos, para aqueles que rejeitam o Senhor, essa verdade significa condenação eterna. Mas, para aqueles que confiam em Cristo, a santidade de Deus é uma boa notícia, é uma boa nova, pois Ele é justo e fiel para salvar o seu povo. A santidade de Deus, para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, é uma boa nova. Sétima aplicação. Eu estou terminando, irmãos. Eu não vou chegar nas 10. Nossa esperança não está em um recomeço, mas em Cristo. A história de Babel nos mostra que um recomeço não é suficiente. Irmãos, a humanidade já havia recebido uma segunda chance após o dilúvio, mas falhou novamente. Ao longo da história bíblica, vemos recomeços fracassando um após o outro. Adão falhou. Noé falhou. Abraão falhou. Moisés falhou. Os juízes falharam. Os reis falharam. Os sacerdotes falharam. Os profetas falharam. Todos falharam. Cada um deles apontava para uma necessidade maior. Alguém que pudesse fazer o que ninguém mais conseguia. O Rei dos Reis, o sumo sacerdote, o juiz dos juízes, teria que vir. Para que nós não dependêssemos mais dos nossos próprios méritos. Essa história deve nos fazer, irmãos, anelar ardentemente por Cristo Jesus. O Filho prometido que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o único. Ele é o único que pode quebrar o poder do pecado e nos libertar. E nos dar vida e vida em abundância. Portanto, ao lermos sobre Babel e os fracassos da humanidade, que isso nos leve a contemplar as riquezas da graça de Deus em Cristo. Que possamos abraçar estas frustrações e dificuldades como meios de crescer em nosso amor pelo sacrifício, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para concluir, em Adão, a humanidade caiu e mergulhou profundamente, cada vez mais, no pecado. Até o ponto, irmãos, em que nós lemos uma declaração de Deus no verso 5 do capítulo 6, Deus dizendo: toda a sua intenção era continuamente má. Diante disso, irmãos, Deus julgou o mundo, declarou-o culpado e o destruiu, exceto por uma família, uma única família. Então, em Noé, Deus deu à humanidade um novo começo, uma segunda chance. Porém, mais uma vez, o homem se afastou de Deus, foi dominado pelo orgulho, e a história se desenrola em uma nova espiral descendente. O homem descendo cada vez mais fundo no pecado, culminando na dispersão de Babel. Agora,
Os irmãos, não sei se notaram comigo, nesta passagem algo parece mais sombrio. Note, não há promessa imediata de redenção. Esqueça os 10 primeiros capítulos de Gênesis e os capítulos subsequentes. Nesta passagem, em Gênesis 11, não há promessa de redenção. Não há um sinal visível de graça. Como bem observou um comentarista, abre aspas, não há um símbolo de graça, nenhuma promessa de redenção, nenhuma esperança de salvação é nos apresentada em Gênesis 11. Nenhum caminho de escape, nenhuma veste cobre o pecador nu. Nenhuma marca protege o fugitivo. Nenhum arco-íris aparece para iluminar o céu escuro da devassidão. A era primitiva termina com dispersão, julgamento e confusão completa. A bênção de Deus não está aqui. Fecha aspas. No final desta cena, irmãos, nós somos levados a concluir que, enquanto o sangue de Adão correr nas nossas veias, uma nova chance de recomeçar nunca será suficiente. Enquanto o sangue de Adão correr nas nossas veias, nós precisaremos de algo muito maior. Mas, diante da conclusão no verso 9, haveria mais uma chance, ou Deus simplesmente permitiria que essa espiral descendente continuasse até que tudo terminasse em julgamento e morte. Em outras palavras, Deus permaneceria fiel à sua promessa feita em Gênesis 3,15. Ou essa rebelião incessante dos homens o faria desistir. A resposta, graças a Deus, irmãos, é que Ele sempre é fiel às suas promessas. E aqui está a maravilhosa resposta do Evangelho. Assim como o Senhor desceu para dissipar os projetos dos homens rebeldes, orgulhosos e pecadores, também seu Filho, seu eterno Filho, teve de descer. E Ele desceu, irmãos. E Ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. Morreu em uma cruz maldita. Mas sua descida foi eficaz. Pois, por seu sacrifício no Calvário, removeu os pecados dos filhos de Deus dispersos pelo mundo. Ele removeu os nossos pecados pelo seu sacrifício na cruz. Pelo sangue que foi derramado, nós fomos lavados. Mas tem mais, irmãos. Esse Jesus não somente morreu numa cruz maldita, Ele também ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. E do céu, Ele deu início ao cumprimento da promessa de abençoar todas as nações. Sim, meus irmãos, pois de lá, do lado direito, à destra de Deus, Ele derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja no dia de Pentecostes. Novamente, Atos 2. E nesta ocasião, de Atos 2, estavam reunidos judeus que eram tementes a Deus de todas as nações debaixo do céu. Assim está escrito. E quando o Espírito Santo veio com poder,
eles começaram a ouvir o evangelho, cada um em sua própria língua. O versículo 6 de Atos 2 descreve que quando os presentes começaram a ouvir aquele som, uma multidão se uniu em perplexidade. Eles ficaram perplexos, porque cada um ouvia sua própria língua sendo falada. Surpreendidos, eles perguntaram: ora, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? As grandezas de Deus. Assim, irmãos, começa o cumprimento da bênção de Abraão. As várias línguas ouvindo o evangelho, as boas novas do agir de Deus em Cristo, o seu Filho que desceu para purificar e para unificar num só corpo seus filhos dispersos pelo mundo. Irmãos, o que começou com divisão e confusão em Babel encontra a sua redenção em Cristo. O juízo da dispersão deu lugar à bênção da união. E essa é a grande esperança do Evangelho, onde o pecado trouxe separação, Cristo traz reconciliação, onde o orgulho humano construiu muros, o amor de Deus constrói pontes, e onde as nações foram espalhadas em juízo, elas serão reunidas em glória ao redor do trono do Cordeiro. Enquanto nós aguardamos esse dia grandioso, irmãos, que nossa missão seja clara, que isso fique claro para nós, pregar o evangelho do Deus que desceu como sacerdote, como rei, que desceu e se ofereceu em sacrifício, em propiciação. Uma enrolada na língua. Propiciação. Pelos pecados que ele não cometeu. Ele se fez maldição por nós. Anunciemos isso ao mundo. Que aquele que desceu como um juiz, julgou e puniu, ele veio como um advogado, ele veio como servo, ele veio como salvador, mas também anunciemos que ele virá novamente, e não mais como advogado, não mais como juiz. Ele virá novamente e definitivamente julgará todos os povos e nações. Como Pedro proclamou no dia de Pentecostes, devemos anunciar que Jesus Cristo, pelo próprio desígnio de Deus, foi morto e pregado na cruz. Devemos proclamar que todos são culpados diante de Deus, mas que ele, em seu grande amor, em sua grande graça e misericórdia, sacrificou o seu Filho e o ressuscitou para que pudéssemos ser reconciliados com ele. Esse é o evangelho que dá acesso ao céu. O evangelho que livra do juízo. O evangelho que unifica um povo disperso para um só propósito: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
Louvado seja Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.